Oi, gente, como é que vocês estão? Nós estamos de volta para gravar mais um conteúdo extremamente importante para vocês. Tá legal? Se você estiver gostando, deixa o seu like, faz o teu comentário, né? Eu quero ouvir você, eu quero saber de você o que está achando disso tudo. Se você tiver, inclusive, alguma opinião para dar, alguma sugestão de conteúdo, manda lá, tá certo? Eu espero que você esteja aproveitando tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo chamado Diagrama de Pareto. É um conteúdo relativamente simples, mas que traz muita informação legal para a gestão das empresas, tá certo? E aí, gente, não importa se é uma empresa grande, média ou grande, não importa o setor, não importa nada. É uma ferramenta extremamente importante, tá? Essa ferramenta, a gente não vai estar preocupado aqui em teoria, dizendo de onde que ela veio, né, quem que é Pareto, o que é Pareto. A gente não vai se preocupar com isso aqui agora, não. Se você está curioso, faz uma pesquisazinha rápida aí no Google, você vai entender o que é, tá bom? Você vai entender que ele é um economista, enfim, tá? Mas a gente vai focar aqui na necessidade e na realização e na análise dessa ferramenta. É uma ferramenta que pode ser utilizada, como eu já disse, por qualquer tipo de empresa, inclusive dá para utilizar na qualidade dos produtos, tá certo? Então, é uma ferramenta bastante versátil. Então, essa ferramenta chama-se diagrama de Pareto. Vamos ver como é que ela funciona, né? Então, assim, só para a gente dar um contexto para vocês, essa ferramenta ela vai ser utilizada depois que eu fizer um levantamento de ocorrências de problemas na empresa, tá bom? Então, imagina que você trabalha numa empresa qualquer, num departamento qualquer, né? Você pode ser o gestor da empresa como um todo e você pode ser o gestor de um departamento. E aí começa a versatilidade da ferramenta. Ela pode ser utilizada para avaliar as ocorrências de dentro de um departamento específico ou da empresa como um todo. Então, você pode fazer das duas maneiras, tá certo? Então, não faz diferença, não. Então, a primeira coisa a ser feita nessa ferramenta é o levantamento das ocorrências. Então, você vai ver lá, puxa vida, a minha empresa, os meus clientes, os meus fornecedores, as pessoas que dependem da minha empresa, pode ser inclusive os seus funcionários, né? Eles estão levantando algumas ocorrências de problemas que nós temos. Então, a primeira coisa a fazer nessa ferramenta é fazer esse levantamento. O que é que estão dizendo da minha empresa? Quais são as dificuldades que ela encontra? Como é que o meu consumidor está vendo a minha empresa, né? Como é que o meu funcionário está vendo? Como é que os fornecedores estão vendo? Enfim, você pode fazer esse levantamento mesclando todas essas pessoas ou fazendo por grupo de pessoas também. Perceba que a gente pode fazer de diversas maneiras. Óbvio que se você for fazer isso por grupo, você vai ter mais dificuldade para levantar e para avaliar tudo isso. Mas, de qualquer maneira, é uma informação é, mais específica. Então, pode ser que seja importante para a tua gestão. Então, faça, não tem problema. A gente sabe que se for fazer geral, é mais fácil. Se for fazer por grupo, talvez fique um pouco mais complicado. Mas não é impossível fazer. Então, se você precisa dessa informação, faça, tá bom? Então, você vai simplesmente levantar lá num caderninho e colocar lá, meu cliente está reclamando do atraso. Beleza. Aí, todas as vezes que alguém reclamar de atraso, você põe um risquinho lá e vai contando isso. Perceba que o método é bastante simples. Não tem nada de grandes planilhas, grandes controles. É uma coisa bastante prática. Então, conforme as ocorrências, né, as dificuldades vão aparecendo, você vai colocando lá numa planilha do Excel, você vai colocando num caderninho, pouco importa. E você vai contando quantas vezes essas ocorrências são citadas pelos seus clientes, fornecedores e tudo mais, tá bom? E você vai contando. No final de uma semana, no final de um mês,
o que você vai fazer? Você vai totalizar todas esses números e você vai chegar numa tabelinha com alguns problemas e com as devidas quantidades que foram registradas ali na frente, ok? Uma coisa importante para a gente dizer é que não, o período que você vai fazer essa análise fica por tua conta também. Se você quiser fazer em uma semana, tudo bem. Só que às vezes você não tem quantidade de informação suficiente em uma semana para que você possa chegar numa conclusão. Talvez 2 semanas, um mês, quem sabe? Aí você quem vai verificar. O que eu sugiro é que seja no máximo um mês. Por quê? Porque senão demora muito tempo entre a ocorrência do problema e você começar a pensar nesse problema, né? Então, mais que um mês já começa a ficar muito longe isso daí, né? Então, um mês ainda é aceitável, ok? Mas, veja, gente, isso não é regra, vocês não vão encontrar em lugar nenhum dizendo que tem que ser uma semana, tem que ser um mês. E mesmo que você encontre, acredite, isso não é uma realidade para o seu negócio, tá certo? Pode ser que você não tenha, assim, tantas informações durante uma semana que seja viável você levantar para que você possa chegar numa análise, tá bom? Então, pensa nisso. Essa ferramenta, chamada diagrama de Pareto, ela serve para categorizar os problemas em ordem de importância. Olha que legal. Lembra que a gente acabou de falar aqui, né? No final de um mês, mais ou menos, você vai ter uma lista de problemas levantados pelos seus clientes. Agora, veja, vamos imaginar que sejam 10 ou 20, pouco importa. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: puxa, mas e daí? São 20 problemas, são 10 problemas, todos têm a mesma importância? Aí é que tá. Aí é que começa a parte legal dessa ferramenta diagrama de Pareto, tá certo? Porque ela vai categorizar para você do item mais importante até o item menos importante. Ela vai te dizer isso, ok? Agora, veja bem, não é porque a ferramenta disse para você que essa daqui é mais importante, que essa aqui é menos importante, que você vai ignorar a de menor importância. Jamais, né? Um problema de menor importância pode se tornar um problema de maior importância no segundo momento. Então, pensa comigo, todos os problemas devem ser avaliados. Evidente que pode haver alguns que a sua empresa está sofrendo um pouco mais. Todas as empresas têm isso, concorda? Todas as empresas têm. Todas as empresas têm um problema que é um pouco mais chato, é um pouco mais difícil de trabalhar, que exige um pouco mais da empresa para que ela resolva, tá certo? Então, a gente parte do princípio que esse item levantado é o item que deve ser primeiro olhado, né? Que ele tem que ser primeiro avaliado, tá bom? Agora, jamais esquecer os outros, evidente, tá certo? Pareto dizia que existe uma relação de 80-20. Quando você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver isso. A relação 80-20. Isso quer dizer o quê? Que pode ser que tenham poucos problemas que equivalham a 80% dos seus problemas. Ou seja, tem alguns que são muito mais importantes do que outros. Isso é natural. Então, onde é que a gente começa? A gente começa pelo de maior importância. E aí você vem traçando planos de ação para resolver cada um deles. Volto a dizer, a ferramenta ela vai fazer um levantamento e ela vai categorizar os itens de maior importância. Agora, só categorizar não quer dizer nada, né? Só categorizar vai dizer, olha, esse é o de maior importância, esse é o de menor importância. Só isso que a ferramenta vai dizer. Quer dizer, só isso entre aspas, né? Ela vai falar tudo isso. Agora, o que fazer com esses problemas é o que a gente também tem que prestar muita atenção.
ok? Então, a ferramenta faz o levantamento e nós temos que traçar planos de ação para resolver cada problema individualmente. Evidente que se houver uma ação que eu posso fazer para resolver 2 ou mais problemas, óbvio que isso é mais interessante para mim, menos custoso, menos tempo, isso agiliza tudo, né? Agora, pode ser que eu tenha que tratar individualmente cada problema. Também não tem problema nenhum, né? Não fique preocupado com isso. Ah, eu queria fazer uma coisa que resolvesse tudo. Eu acho que você não vai conseguir. Mas, enfim, tenta lá, né? Se você conseguir fazer isso, melhor. Se não, vai devagarinho, fazendo um por um. Bem porque, gente, muitas vezes, a, a- esses problemas para a empresa, às vezes, custa dinheiro. E, puxa, óbvio, quanto mais problema resolvido, a tendência é você gastar mais, né? Mais tempo, mais pessoas, mais dinheiro, mais tecnologia, mais tudo. Então, muitas vezes a empresa não dispõe de recursos para fazer tudo isso, ok? Então, o que ela vai fazer? Ela vai matando problema por problema, né? De uma forma sistematizada, organizada, planejada. Então, talvez seja aí um caminho mais natural das coisas. Mas veja, isso é uma coisa que é você quem vai decidir. Tudo bem? Então é isso. Então, vamos lá. A ferramenta diagrama de Pareto, então, é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas para categorizar e levantar os problemas de maior importância, ok? Essa é a finalidade dele. Como é que eu faço? Eu faço por meio de levantamento de dados. Então, eu vou verificar, junto com os meus clientes, junto com os meus funcionários, junto com os meus fornecedores, enfim, quais são os problemas que a minha empresa tem. E aí eu vou somando esses problemas, né? Então, se um fala que é o problema A, ponho lá um tracinho. Se o outro fala que é o B, se o outro fala que é o A, então eu vou somando isso tudo. No final de uma semana, de um mês, eu vou ter um panorama geral. E é essa informação que a gente começa a trabalhar com o diagrama de Pareto, tá certo? Por enquanto, a gente só levantou os dados, mais nada, ok? E agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma telinha e a gente vai dizer como é que isso vai se arrastar, tá certo? Então, veja, vamos imaginar aqui que você é gestor de uma empresa, no nosso caso aqui é um hotel, né? Mas lembre-se, isso se aplica a qualquer tipo de empresa, a qualquer tipo de negócio, mercado, setor e departamento. Tá? Lembra, eu posso fazer isso na empresa como um todo e posso fazer isso focado em um departamento. Então, fique à vontade para você fazer onde você achar mais interessante. Então, veja, eu tenho aqui, né, a minha tabelinha aqui, vamos seguir minha tabelinha aqui, né? A gente já vai explicando, a gente já vai construindo nosso diagrama. Nós temos aqui, então, o evento ou a situação, poderia chamar isso aqui de problema também, não tem problema nenhum, posso chamar de problema, tá? E aqui eu tenho as quantidades, olha, veja. Então, quantas pessoas reclamaram da sujeira no hotel? Olha, 30 pessoas. Quantas pessoas reclamaram que a água, quando foi tomar banho, estava fria? 48 pessoas. E assim você vai levantando as informações. Percebe como é simples? Não tem segredo nenhum. Isso aqui você não precisa de uma grande planilha para você fazer. Qualquer caderninho já resolve. Tá bom? Agora, óbvio que os cálculos você vai ter que fazer ou na mão ou via uma planilha, por exemplo. Mas também não são tantos cálculos assim. Então, você pode fazer isso no Excel, que é uma ferramenta bastante prático, versátil, né? Todo mundo conhece o suficiente para trabalhar com ela, ou então você faz na mão mesmo, não tem problema, tá? Bem porque isso aqui você não vai ficar fazendo uma, duas, três vezes por mês. Você vai fazer isso aqui no máximo uma vez por mês e depois você vai levar algum tempo para você fazer de novo, bem porque você precisa de tempo para resolver os problemas que foram levantados. Então, não adianta você ficar fazendo todo mês.
muitos desses problemas vão se repetir, né? Então, você faz uma vez, traça um plano de ação para resolver esses problemas e depois de, sei lá, 6 meses, 8 meses, você faz de novo, para ver se isso foi realmente resolvido ou você tem que repensar todo o seu plano de ação, porque não deu muito certo não, ok? Então, veja, é uma ferramenta que você pode girar, né? Você pode aplicar o que a gente já falou aqui no canal a respeito do PDCA, né? Que é um ciclo: planeja, organiza, executa e verifica. E continua a roda, tá bom? Até você perceber que está bacana. Mas vamos lá, vamos focar no diagrama de Pareto. Então, eu tenho aqui o evento, a situação, o problema, chame do que você achar mais adequado, né? Nós vamos precisar fazer um total disso, ok? Então, você já pode puxar um totalzinho lá embaixo, tá certo? Para ficar legal. E aí, então, qual que é o primeiro passo? Levantamento das informações. Pronto, aqui nós já levantamos, ó. Isso aqui é o levantamento. Tá? Durante uma semana, durante um mês, pouco importa, eu já levantei. A segunda coisa que nós temos que fazer aqui, né, gente? O segundo processo que nós temos que fazer é colocar essa planilha que a gente acabou de levantar os dados em ordem decrescente de quantidade. Ó, perceba que aqui agora eu coloquei em ordem decrescente da quantidade. Então, perceba que a quantidade está do maior para o menor. Ok? Então, foi isso que nós fizemos. Do maior para o menor. Tá bom? Então, a quantidade, o total aqui agora não importa muito, porque eu já calculei lá em cima. Então, não preciso me calcular de novo. Eu sei, o total vai ser sempre o mesmo. Eu só inverti a ordem, coloquei o maior em cima e fui descendo. Obviamente que o evento segue a quantidade, né? Senão fica tudo bagunçado, tá certo? Olha aqui, ó. Aqui o Wi-Fi era 90, estava em último. Agora, nessa nova lista, o Wi-Fi está em primeiro, porque ele era o maior. Tudo bem? Estamos acompanhando? Qualquer coisa, depois você volta ao vídeo, né? Olha novamente, você vai ver que você vai compreender. Às vezes, num primeiro momento, dá umas enroscadas, mas volta o vídeo com calma, vai avaliando e vai dar certo. Fique tranquilo que dá certo, tá? Aproveita para dar um like aí, né? Aproveita para indicar esse vídeo para um colega, né? Aproveita o tempo aí. Vamos lá. Então, coloquei em quantidade, né, por ordem de quantidade, do maior para o menor. E já o próximo passo seria a gente calcular a porcentagem desse número em relação ao total. Olha que legal. Vamos lá, né? Como é que faz a porcentagem agora, né? A porcentagem é fácil fazer. Então, vou te ajudar. Vem comigo. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 90 e você vai dividir por 298, que é o total. Ok? Então, você pega o primeiro, 90, divide por 298, que é o total geral de reclamações, vezes 100. Esse é o cálculo. Simples assim. Ok? Ó, tem até um exemplo aqui em cima, gente. Ó, calcular a porcentagem de cada evento sobre o total. Pego 90, dividido por 298 vezes 100. Pronto, está resolvido. E aí você vai fazer isso com todos, tá? Você vai fazer isso com todos. Aqui, nesse exemplo, eu não coloquei casa decimal. Eu fui arredondando tudo para cima até dar o primeiro inteiro, tá certo? Você pode fazer isso, não tem problema, ou você pode manter uma casa decimal, tá certo? Qual que é melhor? Não tem melhor, sabe por quê? Porque essa ferramenta, ela não faz muita diferença se você trabalhar com uma casa decimal, ou com duas, ou com 12, ou com nenhuma, tá? Não faz diferença. Porque a diferença no número vai ser tão pequena que ela vai ser irrelevante para o gráfico que a gente vai fazer. Então, não tem problema, fique tranquilo, tá? Agora, o que eu preciso fazer,
preciso, né, deixar claro é que esse total da porcentagem aqui, ó, tem que fechar 100%, ok? Tem que fechar 100%. Então, você pode ir arredondando para cima ou mantendo o número inteiro, não vai fazer muita diferença, tá, gente? Acredite, não vai fazer, beleza? Você pode pensar, puxa vida, mas isso quer dizer que a ferramenta ela não é precisa? Não, ela é precisa. É que o nível de cálculo que nós temos aqui, se nós formos considerar uma casa decimal, não vai fazer diferença, tá bom? Vai por mim, fica tranquilo, não vai fazer diferença, tá? A hora que você aprender direitinho a fazer, você faz o teste. Faz com uma casa decimal e faz com o número inteiro para você ver. Não vai dar diferença. No resultado final, não vai dar diferença. Pode ser que dê diferença na hora que você calcular o total e não fechar 100%. Ah, professor, faltou 1% aqui. Cara, 1%, acredite, não é tão significante assim nessa ferramenta. Tá legal? Então, vamos lá. Então, eu peguei, coloquei em ordem pela quantidade do maior menor e fiz a porcentagem. Peguei o 90, dividi por 298 vezes 100 e fui fazendo para todos eles. Certo? Beleza. Bom, o próximo passo, gente, seria nós fazermos a calcular a porcentagem acumulada, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma tabelinha, ó, é a mesma, dali de cima, só que agora apareceu uma coluna a mais, que é a porcentagem acumulada. Então, o que é acumular? É sempre pegar o anterior mais o atual, o anterior mais o atual, anterior mais atual, tá bom? E o que eu estou fazendo? Eu estou acumulando os valores. Então, veja bem, no primeiro aqui, ó, eu não acumulei nada. Por quê? Porque eu não tinha anterior. Então, não tem por que acumular. Então, vai ser ele mesmo. Olha só, a porcentagem era 31, acumulada 31. Não tinha nada antes, então ficou 31, ok? Vamos pensar aqui, ó. Na comida, a comida, a porcentagem era 25, só que eu tinha 31. Então, 31 mais 25 dá 56. Estou acumulando, tá bom? Água fria, ó, eram 16. 16, mas tinha 56. Então, 56 mais 16, 72. Pegou o jeito? Sujeira, 11, mas eu já tinha 72. Então, 72 mais 11, 83. E assim você vem acumulando. Vai chegar no final, vai ter que dar 100 também, tá bom? Vai ter que dar 100. Tá certo? Então, se você precisar fazer um ajustezinho na porcentagem aqui, né, jogando para cima ou para baixo, gente, volto a dizer, não é tão significante assim. Mas isso não quer dizer que a ferramenta não seja precisa, tá? Calma, vai dar certo. Então, veja, eu fiz a porcentagem acumulada, né? Então, tá tudo aqui. Agora eu tenho todas as informações que são necessárias para mim calcular, para mim fazer realmente o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é um gráfico, ok? É um gráfico que eu tenho duas informações dentro do mesmo painel. Então, eu tenho um painel que tenha dois tipos de gráficos lá dentro. E esses dois gráficos combinados vai me dar a informação que eu quero, certo? Então, essa é a primeira parte, que é a parte dos cálculos. Legal? Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma outra telinha, né? Para a gente mostrar como é que a gente vai fazer esse gráfico, tá? Então, veja, essa daqui é uma tela onde eu vou construir o meu gráfico aqui. Então, perceba, vamos olhar bem isso aqui, a gente precisa entender bem para a gente não se perder. Primeiro, eu tenho o eixo X, que são as dificuldades, certo? Essas dificuldades estão na mesma ordem da que eu coloquei na última planilha lá, do maior para o menor, certo? Importante dizer isso.
Então, estão na mesma ordem. Eu não posso colocar na ordem que eu quero. Eu não posso colocar na ordem alfabética. É na ordem que está a planilha. Tá bom? Depois você volta lá, você dá uma olhadinha na planilha e você vai ver que está exatamente nessa mesma ordem aqui. Tá? Vamos lá. Do lado esquerdo, olha, do lado esquerdo, eu vou fazer um gráfico que vai levar em consideração a quantidade. Olha só. Do lado direito, eu vou traçar um gráfico que vai levar em consideração a porcentagem acumulada. Puxa vida, mas como assim? Vou fazer 2 gráficos dentro de um painel só? Exatamente. Exatamente. Nós vamos fazer 2 gráficos dentro de um mesmo painel, tá bom? Então, essa é a ferramenta. Fique tranquilo que é assim mesmo, tá bom? Então, veja, aqui eu estou colocando, né? Aqui eu coloquei, olha, no eixo Y, eu coloquei de 0 a 90. Por quê? Porque o maior número que eu tinha lá nos dados eram 90. Lembra? Que era do Wi-Fi. Então, eu coloquei no meu eixo Y o 90. Esse 45 aqui, gente, é só para indicar que eu estou na metade. Tá bom? Ah, professor, eu poderia fazer de 30 em 30? 0, 30, 60, 90? Pode. Posso fazer de 10 em 10? Pode. Quero fazer de 1 em 1? Pode também. Só vai dar mais trabalho, mas pode. Tá bom? A gente vai fazer aqui de metade em metade, porque é para você entender como é que é. Mas depois você pode tornar isso mais prático ainda. Tá certo? Do lado de cá, repare que eu tenho a porcentagem. Olha só que estranho, gente. Nós não somos acostumados a esse tipo de gráfico. Então, vamos olhar com bastante tranquilidade. Do lado de cá, nós temos a quantidade, que é um número, ó, 0,4590. Do lado direito, né, nós temos a porcentagem. Então, vai ser 0, 50%, né, 100%. Tá bom? Então, são 2 gráficos que vão estar no mesmo painel. Legal até aí? Vamos lá. Bom, então vamos ver as informações. Tá? Então, a primeira informação que nós tínhamos lá era Wi-Fi com 90, correto? Então, eu vou fazer uma coluna aqui, né? Eu vou fazer, grosso modo, tá, gente? Sem muita frescura, só para você entender, tá certo? Depois você pode fazer, inclusive você pode fazer isso no Excel, tá? No Excel tem um tipo de gráfico chamado gráfico de combinação. Seria legal você fazer isso lá depois. Eu estou mostrando aqui um jeito manual de fazer, mas depois você pode usar a tecnologia e fazer isso de uma outra maneira, mais prática, mais bonita e tudo mais, né? Aqui eu estou usando o mouse para fazer as colunas, então vai ficar meio torto. Então, né, não leve em consideração isso. Leve-se em consideração aquilo que eu estou te mostrando, tá? Então, veja, a Wi-Fi era 90, correto? Então, aqui, né, nós vamos ter uma coluna, olha, mais ou menos isso aqui, é bem feia mesmo, né? Mas não tem problema. É a coluna do 90 do Wi-Fi, certo? O próximo número era a comida com 70. Então, onde é que está o 70 aqui do lado esquerdo, né? Olha, esse aqui é o 45, aqui mais ou menos vai estar o 70, tá? A gente pode, né? O legal seria a gente fazer, se a gente fizesse de 10 em 10, né? Ficaria muito mais fácil a gente entender, concorda? Mas aqui vai ser meio no olho, tá? Então, o 70 está mais ou menos por aqui, né? Estou fazendo uma colunazinha aqui, bem grosso modo mesmo, tá, gente? Lembrem-se, aqui não é boniteza, aqui é praticidade para a gente entender como é que funciona o gráfico. Depois você pode fazer isso utilizando qualquer outra ferramenta, você pode fazer isso no papel milimetrado, fica bonito, fica legal, faça no Excel, é, tudo é interessante, tá? Vamos lá. Água fria era 48, né? Então, o 45 está aqui, o 48 também está perto, né? Então, vou colocar aqui a água fria,
né? Repare que eu estou fazendo aqui o meu primeiro gráfico, que é o gráfico do lado esquerdo da quantidade, tá certo? A sujeira era 30, então 30 está mais ou menos no meio aqui, né? Agora, veja bem, nós fazermos os gráficos aqui mais precisos, aí sim pode dar uma diferençazinha, tá certo? Pequena também, mas pode, certo? Mas veja, volto a dizer, nosso objetivo aqui é a metodologia, é como você vai construir. Depois, se você usar uma ferramenta mais precisa, você vai ver que você vai conseguir um resultado também mais preciso. Mas ainda assim, gente, a diferença vai ser pequena, tá? Manobrista, problema de manobrista era um 20, né? Então, manobrista 20, está mais ou menos no meio aqui também, né? Manobrista era 20, então estou fazendo aqui um bem simplesinho, né? Aí depois o elevador 15, 10 e 5. 15, né? 10, um pouquinho menor. E aqui também um pouquinho menor. Opa, foi um pouquinho. Tá. Beleza? Então, veja, eu usei o lado esquerdo do gráfico para fazer um gráfico por quantidade. Lembra que ele estava do maior para o menor? Olha aqui, ó, do maior para o menor, ó, ele vem descendo. Tá vendo? Maior para o menor, tá? Então, puxa, aí. Então, isso ajuda a gente a entender, tá certo? Então, isso é bem prático aqui, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou usar o lado direito do painel para fazer um gráfico levando em consideração a porcentagem acumulada, tá certo? Então, agora é a porcentagem acumulada, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona isso daí. Então, eu vou usar, cadê? Do lado direito, ó, a porcentagem acumulada, certo? Vou lá olhar o meu gráfico. Olhar meu gráfico, então, eu sei que a porcentagem acumulada do primeiro, do Wi-Fi, é 31. Então, ó, 31. Aqui é 0, aqui é 100%. 31 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então, ao invés de fazer agora a coluna, eu só vou fazer um pontinho. Tá? Eu vou até trocar a cor aqui. Eu vou fazer um pontinho azul, mais ou menos aqui, ó. Ó, tá? Beleza. Comida, quantos por cento era? 56. 56, gente, olha só, já tá ultrapassando a metade. Então, 56 está mais ou menos por aqui. Concorda? Mais ou menos por aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui, ó. Água fria é 72. Ó, água fria. Repare que eu estou acompanhando a coluna. Água fria é 72. Então, tá mais ou menos por aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz a divisão, né? Se você for fazer a divisão do lado esquerdo de 10 em 10, você pode fazer também de 10 em 10 a porcentagem acumulada, não tem problema, tá bom? A diferença, gente, é que de um lado é quantidade, do outro lado é porcentagem. Então você só tem que ficar esperto quanto a isso, tá? Sujeira, vamos lá, sujeira 83. Então sujeira 83 está mais ou menos aqui, ó, né? Aí depois nós temos manobrista 90, fica 90, 95, 98 e 100, tá? Então 90 está mais ou menos por aqui, 90, 95, 98 e outro, obviamente, que bate lá no 100, certo? Bom, então repara, de um lado eu fiz quantidade, usei as colunas para fazer a quantidade em relação à quantidade lá daquela tabelinha. Do lado direito, agora eu estou usando a porcentagem acumulada, que também está naquela tabela, só que ela está na outra coluna, tá bom? Eu vou fazer uma parábola aqui, gente, que vai seguir essa linha.
tá? Vai ficar tortinha, eu sei, né? Olha só, mas não tem problema. Olha, olha, até que não ficou das piores. Fiz uma parábolazinha aqui, né, que vai pegando, vai tocando todas as linhas. Então, repara, eu fiz um gráfico da quantidade e fiz um gráfico da porcentagem acumulada. Legal? Tá? Então, eu tive que fazer esses dois. Agora, não acabou ainda não, tá? Calma, tá acabando. Mas olha, veja bem, o que nós temos que fazer agora? Agora nós temos que fazer o seguinte, eu tenho que ver aqui, do lado esquerdo, onde é que é o 80%. Lembra que nós falamos aquela hora do diagrama de Pareto, que ele avalia a relação 80-20? Né? Então, a metodologia diz o seguinte, nós temos que localizar onde é que está o 80% aqui na planilha. Se aqui está 50, aqui mais ou menos está o 75, né? Que é o meio do meio. O 80 vai estar mais ou menos por aqui, tá? Mais ou menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha, olha, pontilhada, mais ou menos. Pode ser uma linha reta também, tá, gente? A gente fala pontilhada porque até a gente encontrar a, a parábola. Então, perceba que aqui no 80, ó, nossa, que 80 é feio. 80%, tá? Eu tracei uma linha pontilhada até tocar aqui, né, a parábola. E agora eu desço essa linha pontilhada até o meu eixo X, ó, até lá embaixo, certo? Então, desci até lá embaixo, ok? Bom, agora o que acontece? Segundo a metodologia, ela diz o seguinte, que aqui equivale a 80, desculpa, aqui equivale a 20% dos problemas. E aqui equivale a 80% dos problemas. Tá certo? Lembra que nós falamos da relação 80-20? Então, o que tiver dentro aqui equivale a 20% de significância, tá? Não é quantidade, de significância. Quer dizer que esses problemas aqui, olha, são os que têm menor significância. E esses três aqui são os que têm maior significância para a minha empresa. Isso quer dizer o quê, gente? Para a gente finalizar. Isso quer dizer o quê? Que Wi-Fi, comida e água fria estão dentro das principais reclamações da minha empresa. Simples assim. Tá certo? Então, veja, olha, eu tenho Wi-Fi, que é um problema sério, eu tenho comida, que é um problema sério, e tenho a água fria, que também é um problema sério. Ah, mas e os outros? Os outros fazem parte dos 20% de significância do problema. Isso não quer dizer que eles não devam ser resolvidos, ok? Tem que ser resolvidos. Mas onde é que eu vou atacar primeiro? Wi-Fi, comida e água fria. E logo em seguida eu ataco os demais. Eu preciso resolver os demais, gente, porque senão esses 20% acabam se tornando os 80%. É por isso que todos os problemas devem ser resolvidos. Agora, como nós falamos no começo, essa ferramenta ela categoriza por ordem de importância. Então, o que tem mais de importante de problema na minha empresa são aqueles três primeiros: Wi-Fi, comida e água fria. Entendeu? Então, veja, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano de ação, né, para mim resolver e entender por que, né, os clientes estão reclamando do Wi-Fi. Será que é a minha operadora que está caindo o sinal constantemente? Será que é a comida que está sendo feita? Será que eu troquei, né, por um período lá, eu troquei a cozinheira e a comida não ficou legal? Onde é que estava o problema? E aí eu preciso começar a resolver essas coisas para que esses problemas não aconteçam mais, ok? Não aconteçam mais. Na pior das hipóteses, eles poderiam aparecer lá em último lugar, lá no lugar dos insetos, da garagem ou coisa parecida, tá bom? Ou seja, eles passariam a ser problemas mais insignificantes.
mas volto a dizer, não que não mereçam ser tratados com importância. Legal? Então tá aí a ferramenta diagrama de Pareto, né, que ela é bem legal, ela tem um visual interessante. Você pode fazer isso aqui do Excel, esse gráfico Excel faz. Ele só não faz, gente, essa linha que nós traçamos aqui, tá? Isso o Excel não vai fazer. É por isso que eu gosto de fazer na mão, né? Porque fica legal, fica bonito e dá para entender muito bem, tá certo? Então eu prefiro fazer na mão. Você pode pensar, poxa, mas isso demora. Não, cara, demora a primeira vez que você faz. Depois você pega o jeito, você deslancha, tá? Então é bem bacana para você demonstrar isso aqui para os seus gestores, para você mostrar isso para a tua equipe, né? Então isso tem um apelo visual bem bacana. Então, passe a utilizar essa ferramenta, né? Diagrama de Pareto. Pesquise um pouquinho mais sobre ela, se você quiser. Entenda melhor quem foi Pareto e qual foi a sua importância nesse processo, né? E vamos discutir um pouco mais se você quiser, né? Eu estou aqui para isso, tá certo? Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o teu like, não esquece de fazer um comentário, não esquece de indicar a gente, né? Porque a gente vai ter muito mais coisa legal aparecendo por aí. Valeu? Até mais.